Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Fraga, eu sou aluno da Astrofísica e vou falar hoje sobre matrizes e vetores, mais especificamente falando a representação matricial de um vetor, né? Então, começando pelo seguinte, geralmente dentro, né, quando a gente vai fazer as cadeiras da física, a gente trabalha com um espaço chamado espaço euclidiano, que é o espaço 3D que a gente conhece, né? Só que no colégio a gente sempre trabalhou em duas ou em uma dimensão. Aqui a gente vai ver as três, certo? As dimensões x, y e z. Tá? E o que acontece? Um vetor ele é sempre representado neste espaço euclidiano, né, de acordo com suas componentes x, y e z. Só que, claro, alguns problemas acabam surgindo aqui, que é, por exemplo, né, questão de ângulos. Né? Eu vejo aqui a projeção deste vetor, temos um ângulo aqui, temos o ângulo aqui com z, e trabalhar em cima da trigonometria às vezes pode ser um pouco complicado em algumas situações, quando tu tem que ver os três movimentos aqui, ó, o movimento nos três eixos ao mesmo tempo, né? Considerar aqui um vetor V. Né? Posso pensar, por exemplo, uma partícula que descreve o movimento no espaço euclidiano e está submetida a algum campo elétrico e um magnético ao mesmo tempo, então ele pode se movimentar tanto na direção x, y ou z, e aí pode complicar muito tu tentar trabalhar com um único vetor. Então uma forma melhor é a gente sempre decompor ele de outras maneiras. Uma delas, que é o que algumas vezes já fazemos, é decompor este vetor em uma componente que eu posso chamar de Vx, em uma componente que eu posso chamar de Vy, opa, V maiúsculo, e uma terceira componente que eu posso chamar de Vz. Né? E a gente consegue então representar este vetor nessa seguinte maneira, né? Um vetor V sendo nada mais igual ao que? O módulo Vx na direção y, né? O vetor unitário na direção dx, mais o Vy na direção j, tá? Mais o Vz na direção k. E jk se refere às direções, né, x, y e z. Né? E positivos aos sentidos positivos daí então. Tá? Às vezes, em alguns outros livros podem utilizar E1, E2 e E3, os chamados vetores de base, mas isso é assunto para, né, a partes mais avançadas. Aqui a gente começa geralmente com I, J e K. E uma ideia interessante é, ao invés de eu trabalhar com esses vetores, eu posso trabalhar com a ideia de uma matriz, né? Ou seja, trabalhar o vetor V como uma matriz, certo? Cujos elementos dessa matriz é justamente as componentes deste vetor. Então eu posso chamar de uma matriz, que a gente chama matriz coluna, onde eu vou ter Vx, Vy e Vz, ou uma matriz que a gente chama de matriz linha, Vx, Vy e Vz. Tá? Claro, a diferença de um para outro vai se dar pelo tipo de cálculo que a gente vai abordar, que daí eu verei no vídeo seguinte, né? Que é as operações que envolve, para mostrar justamente algumas vantagens de utilizar a matriz aqui em alguns cálculos. Né? Neste aqui, a vantagem seria justamente eu não utilizar esses vetores de base I, J, K, e simplesmente ter a noção de que eu tenho, né, as direções I, J, K representadas por uma matriz. Aqui, por exemplo, facilitaria muito talvez a ideia de soma de matrizes, utilizar matrizes colunas, né, para representar. Então, tu faria três linhas de soma direto. Né? Por exemplo, tu tem um vetor V1 com um vetor V2, dá muito bem para chamar eles de V1x, V1y, V1z e somar com, né, V2x, V2y, V2z. E aí tu tem a soma de matrizes que vai te dar então o vetor soma destes dois aqui, né, o vetor resultante. Então, obtendo ali, né, V1x mais V2x, V1y mais V2y e V2z mais V1z, desculpa, V1z mais V2z. Então, para soma e subtração, às vezes isso aqui é um pouco vantajoso, pois ele organiza um pouquinho melhor, né, o que tu estás trabalhando ali de
valores de componente. Ao invés de pegar simplesmente um V1 desta forma aqui, somar com o V2 também está dessa, que pode talvez confundir pela questão de muita informação, como os IJK e outros valores, organizar em uma matriz coluna, por exemplo, pode trazer esse tipo de vantagem, né? Mas é uma forma que eu tenho para escrever. Claro, essa é a maneira dentro do plano cartesiano, mas bem para frente vocês aprendem a escrever de outras maneiras, tá? Mas aqui é simplesmente uma ideia de como eu posso representar um vetor através de uma matriz, e aí já vê, né, o que eu posso utilizar com ela, certo? Bem, pessoal, a aula aqui era isso, tá? Nos próximos vídeos eu vou trazer mais outras informações sobre essas representações, certo? E ficamos com isso, tá? Bons estudos e até a próxima!